Bom dia! Nossas boas-vindas a você que, neste domingo, escolheu estar conosco para mais um estudo da Bíblia, produzido pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. A nossa primeira palavra hoje é de gratidão a Deus, por ter nos permitido chegar até aqui e nos ensinar as lições tão preciosas da sua palavra. Que hoje o seu Espírito Santo ilumine as nossas mentes mais uma vez, para compreender e obedecer aos mandamentos do Senhor. Lembramos a você que este mesmo estudo é apresentado de forma presencial aos domingos na Escola Bíblica Dominical, a partir das 8h30 no nosso templo, aqui na Avenida Joaquim Nabuco, número 2015. Neste mesmo horário, nós temos classes de estudos bíblicos para todas as faixas etárias. Se você deseja estar conosco, aproveite também para participar do culto ao Senhor, que acontece logo em seguida, a partir das 9h45. Estamos quase chegando ao final desta série de estudos, quando nos dedicamos a conhecer a vida de Samuel. Os capítulos 1 a 25 do primeiro livro de Samuel nos falam a respeito desse herói da fé, figura tão importante na história do povo de Deus. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do relacionamento de Samuel com Davi, o segundo rei de Israel, a quem ele teve a honra dada por Deus de ungir. Então, abra sua Bíblia no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel e deixe aberta para acompanhar o estudo. O texto começa dizendo assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel respondeu: Como eu posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Este era um momento de tensão no meio do povo do Senhor. O seu rei, Saul, estava claramente desequilibrado e havia abandonado os caminhos do Senhor. Com isso, ele estava desqualificado para continuar a liderar Israel. Ainda assim, ele detinha o poder político da terra e os exércitos ainda lhe eram fiéis. É nesse contexto que somos apresentados àquele que o Senhor escolheu para ser o próximo rei. Veremos como Deus o escolheu e preparou e também ungiu para governar o seu povo. Deus enviou Samuel a Belém, à casa de Jessé, pois um de seus filhos havia sido escolhido para inaugurar uma nova dinastia real. Até aqui não sabemos o seu nome, que só seria revelado mais tarde. Quanto a Jessé, sabemos que ele era da tribo de Judá. No livro de Ruth, lemos que ele era neto de Boaz, aquele que se casou com a moabita Ruth. Boaz, por sua vez,
era da linhagem de Pérez, filho de Judá com Tamar. Belém ficava em Judá, a cerca de 16 quilômetros de Ramá, a cidade de Samuel. Quando as autoridades de Belém viram Samuel chegar, ficaram assustadas. Lembremos que Samuel era juiz em Israel. Talvez aqueles homens imaginassem que a visita de Samuel era de julgamento pelos seus pecados e, quem sabe, até de punição pelas suas ofensas a Deus. Os lugares costumeiros de julgamento eram Betel, Gilgal e Mispa. Por isso houve alvoroço quando Samuel se aproximou. E por isso eles perguntaram se aquela visita era de paz. Samuel havia sido instruído pelo Senhor para levar um novilho e sacrificar em Belém, tendo como convidados especiais Jessé e os seus filhos. O rei Saul tinha informantes no meio do povo. Os passos de Samuel eram vigiados, por isso ele temia por sua vida. Isso, porém, não o impediu de obedecer à ordem de Deus. Samuel sabia que o Senhor iria indicar um dos filhos de Jessé para ser ungido como rei. O que aconteceu a seguir nos ensina uma lição muito preciosa. Vamos continuar a leitura a partir do verso 6. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Vamos fazer aqui um paralelo do encontro de Samuel com Saul. Saul era, entre todos os homens de Israel, o mais alto, o mais bonito, o mais forte, mas a sua fraqueza moral e espiritual logo ficou conhecida de todos. Samuel fez questão de conhecer um por um os filhos de Jessé. Quando viu Eliabe, o mais velho, imediatamente teve um pressentimento de que seria ele. Mas a voz do Senhor foi bem clara: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Quando todos os homens que estavam em casa foram apresentados, Samuel ficou desapontado. Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé, meio sem jeito, respondeu que havia mais um, o mais novo, mas ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Vamos parar e pensar um pouco. Aparentemente, Davi era o único homem da casa que estava trabalhando naquele momento. E os outros? O que é que estavam fazendo? Por que não estavam trabalhando também? Desde aquele momento, Davi já mostrava que a sua conduta era diferente. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses. Curiosamente, o maior pecado de Davi, que foi o adultério com Batseba, aconteceu em um momento quando ele deveria estar trabalhando, mas estava ocioso. Essa é a outra lição que devemos aprender. O descanso é indispensável para a saúde física e mental, mas devemos cuidar de como usamos os nossos momentos de folga, como sábios e não como tolos. Samuel mandou chamar Davi no campo e eles tiveram de esperar para começar a refeição. Nos versos 12 e 13, nós somos apresentados pela primeira vez a esse personagem tão icônico da história bíblica. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele.
Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aquela cerimônia foi realizada diante de um público muito restrito. Muito provavelmente ninguém percebeu que aquela unção era para a função de rei. É possível que Jessé e seus filhos estivessem entendendo que Samuel desejava que Davi fosse seu discípulo ou alguma coisa assim. A palavra ruivo, que descreve Davi, pode ser entendida também como se referindo à destreza física dele. Davi trabalhava no campo, era um trabalho pesado. Apesar de ser o mais jovem, já possuía experiência e força suficiente para defender as suas ovelhas dos ataques de animais selvagens e de ladrões. O mais importante nesse momento é que o Espírito do Senhor veio sobre Davi. No próximo momento em que o veremos, ele está sendo chamado à casa de Saul para tocar harpa. O texto diz que quando o espírito maligno se aproximava de Saul e ele entrava em desespero, Davi tocava sua harpa e ele se acalmava. Percebemos que Davi era também uma pessoa de personalidade sensível. Suas habilidades musicais foram usadas por Deus para compor um grande número de hinos, que mais tarde foram cantados pela congregação de Israel. Porém, não nos enganemos. Davi era também alguém de grande coragem, inteligência, destreza e força, e principalmente de grande confiança em Deus. Não vamos aqui nos deter com muitos detalhes na sua luta contra o gigante filisteu, pois esta é uma história já bastante conhecida. Vamos apenas desfazer um engano. Geralmente, Davi é apresentado como um pastorzinho, pequeno, franzino, fraquinho, que deseja lutar contra um guerreiro de mais de 2 metros de altura, forte e experiente. Se pudéssemos colocar Davi e Golias lado a lado, certamente a diferença de altura entre ambos era grande. A experiência também estava do lado do gigante. Mas Davi não era assim tão fraco e franzino. Ele já havia lutado contra feras para defender o seu rebanho. O que conta mesmo é que naquele momento ele não confiou na sua destreza, na sua força ou na sua experiência. Ele confiou no Senhor. E o resultado todos nós conhecemos. Aprendemos que em nossas lutas contra os gigantes que se apresentam diante de nós, precisamos seguir o exemplo de Davi. Confiemos em Deus acima de tudo e Ele nos dará a vitória. A partir deste momento, Davi foi promovido a comandante das tropas israelitas. E foi exatamente aí que seus problemas com Saul começaram. Leamos o verso 5 do capítulo 18. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. O problema é que o sucesso de Davi causou inveja em Saul. Na continuação da leitura nós temos: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Quando Saul ouviu as canções de honra ao seu nome associadas a Davi, encheu-se de ira e desconfiança. A partir daí, a sua relação com Davi se deteriorou e Saul ficou cada vez mais desejoso de se livrar daquele incômodo. Sem perceber que o Espírito de Deus havia se retirado dele e que Davi estava sendo dirigido por Deus para sucedê-lo, Saul tentou matá-lo algumas vezes.
Pelo menos 2 vezes tentou atingi-lo com uma lança. Depois usou estratégias mais sutis, como oferecer a mão de sua filha a Davi em troca da morte de 100 filisteus. Davi matou 200. Curiosamente, o melhor amigo de Davi na corte era Jonatas, filho de Saul. Ele reconheceu desde o início que Davi seria o próximo rei. Jonatas era um guerreiro corajoso, valente e capaz, mas a atitude de seu pai fez com que toda a sua casa fosse destruída. Por causa da perseguição de Saul, Davi teve de fugir e se associar até mesmo aos inimigos de Israel. Durante algum tempo ele esteve em Gate, terra dos filisteus. Foi nessa época em que ele esteve com um sacerdote de Nob que o ajudaram, fornecendo alimentos para ele e os seus homens. Quando Saul soube disso, mandou matar todos aqueles sacerdotes, que eram os últimos descendentes de Eli. Cumpriu-se assim a palavra do Senhor por meio do profeta Samuel e do outro profeta, que anunciaram a ruína da casa de Eli. Mais tarde, temos alguns acontecimentos que nos ajudam a entender o quanto vale o temor do Senhor na vida de uma pessoa. Saul havia tentado matar Davi por 2 vezes, de forma direta. Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, com suas próprias mãos, mas se recusou a fazê-lo. Primeiro, ele o encontrou sozinho em uma caverna e podia tê-lo matado, mas deixou Saul ir embora sem sequer vê-lo. Depois, ele esteve de madrugada no acampamento do exército israelita e, enquanto todos dormiam, pegou a lança de Saul e o jarro de água dele, mas não o matou. As palavras de Davi são preciosas, conforme lemos no capítulo 26, versos 9 a 11. Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. O temor do Senhor fazia parte da experiência de Davi, como poucos outros personagens na história bíblica. Em momentos de grandes dificuldades para o povo de Deus, ele sempre levanta pessoas especiais para promover libertação. Vemos isso na história de Moisés, nas várias histórias dos juízes e agora nas narrativas sobre Davi. Entre os capítulos 23 e 24 de 1 Samuel, vemos Davi livrando a cidade de Keila do ataque dos filisteus, depois livrando os seus homens das investidas de Saul e, finalmente, livrando da morte o próprio Saul. Temos em todos esses momentos um vislumbre da libertação futura e definitiva que seria trazida pelo Messias, que por sua entrega voluntária em favor dos homens, nos proveu a verdadeira liberdade. Vamos observar alguns aspectos daquele episódio do encontro entre Davi e Saul, dentro da caverna. Davi havia entrado com seus homens naquela caverna para se esconder dos homens de Saul. Saul escolheu justamente a mesma caverna para fazer as suas necessidades. Naquele momento, Davi foi tentado por seus homens a dar cabo da vida de Saul ali mesmo, pois o rei não os havia visto. Para aqueles homens, era Deus quem estava entregando Saul nas mãos de Davi. Para Davi, isso estava fora de cogitação. Enquanto aqueles homens consideraram aquele momento como uma oportunidade de vingança, Davi o considerou como uma oportunidade de mostrar a sua lealdade para com o rei e a sua fidelidade a Deus. Davi era um homem que andava com Deus e conhecia a sua palavra de modo muito especial. Ele sabia que aquele não era o momento para fazer vingança com as próprias mãos. Preferiu deixar a situação nas mãos de Deus. A lei de Deus proibia os cidadãos de até mesmo amaldiçoar uma autoridade do povo. Matar, então, estaria fora de cogitação.
A atitude de Davi foi honrada pelo Senhor. No tempo certo, ele se tornou rei e líder inconteste de toda a nação de Israel. Ele soube esperar pelo momento do Senhor e o Senhor o abençoou grandemente. Devemos aqui fazer uma reflexão ainda a respeito de Samuel. Depois da unção de Davi, eles só se encontraram de novo no episódio descrito no capítulo 19. Vemos todo o respeito que Davi tinha pelo agora idoso profeta do Senhor. Depois desse momento, nada mais sabemos sobre Samuel, até o relato de sua morte, no capítulo 25. Uma coisa é certa. Samuel certamente ficou satisfeito com a escolha de Davi por Deus para ser o novo rei de Israel. Ele viu essa escolha como prova do amor de Deus pelo seu povo. E Davi honrou essa escolha, sendo um rei justo, honesto, guerreiro, corajoso e obediente à lei do Senhor. Por tudo isso, Davi foi honrado pelo Senhor como o iniciador de uma nova dinastia sem fim, a dinastia de onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo. No próximo domingo, nós vamos encerrar o estudo da vida desse homem de Deus chamado Samuel. Esteja conosco e que o Senhor nos dê um domingo cheio de suas bênçãos.